Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast Entre Emoções e Descobertas. E o episódio de hoje é sobre sinais de alerta no desenvolvimento infantil. E temos aqui uma convidada, o nome dela é Roma Catarina Paranhos. Ela é médica pediatra e estará aqui hoje para contar um pouquinho da sua história, discutir um pouquinho sobre esse tema tão relevante. Gente, não é Paranhos, é Parreiras. Não tem nada não vou cortar, mas é Parreiras. Mas eu gostei do Paranhos também. É chique, Gostou? Gostei. E estávamos aqui conversando anteriormente sobre os looks, né? Eu estou em homenagem à Roma. Se vocês depois irem lá no Instagram dela, depois eu vou colocar aqui, tá? O Instagram. Vocês vão ver que é super candy. O Instagram bem docinho, tudo muito rosinha, verdinho, colorido. Então, vim a caráter de Roma Catarina. Roma, seja bem-vinda ao podcast. É um prazer estar aqui. Ai, que maravilha. Seja muito bem-vinda mesmo. Depois eu vou contar aqui para vocês o porquê do convite para Roma, tá? Mas antes disso, eu vou trazer algumas informações acerca dela, começando pela idade. Ela tem 35 anos, é minha idade, então estamos Mas aqui. não parecemos. Não, nós somos 25. jovens. 25, jovens. E área e tempo de atuação profissional, ela é médica pela Universidade Estadual de Feira de Santana há 8 anos. É pediatra pelo Hospital Estadual da Criança, o famoso EC, que por sinal estive lá essa semana, depois podemos pontuar um pouco sobre isso, há 5 anos. E o foco dela hoje é em suplementação pediátrica pela INC Instituto, já tem 2 anos, com esse foco aí em suplementação. O hobby de Roma é leitura, então ela sempre vai estar ali com o livro em mãos, na bolsa, quando tem qualquer tempinho, ela vai lá e pega o livro, faz uma leitura. A gente tem que aproveitar, a vida é tão corrida, e eu gosto tanto que eu aproveito, tá ali no carro, inclusive. Esperei 5 minutos, já tô aqui abrindo, ó, Helena. Qual é o livro que você está lendo atualmente? Então, eu tenho um gosto peculiar. Eu gosto de suspense psicológico. Então, Eita. eu tô lendo agora A Sétima Chave. Não é tão... Você olha pra mim rosa, você não imagina muito um livro que tenha crimes, enfim. Mas é o que eu gosto, que me prende, sabe? Ficar, quem foi o responsável por esse crime? O suspense. Exatamente. É o que mais me segura. Eu gosto também. Agora, livros nem tanto, mas eu gosto muito de séries e filmes nesse sentido. Então, séries e filmes também. Mas acaba que o livro você consegue parar numa página, depois recomeçar, e a série demanda um pouco mais de tempo. Tipo CSI, FBI, eu gosto dessas... E a leitura você desliga, né? É um estímulo só, não tem... Verdade. Não tem nada, é só aquilo dali, se você é concentrado naquilo. Perfeito. A frase preferida dela, que também estávamos a falar sobre isso, é: o cavalo selado passa apenas uma vez à sua porta. Exatamente. Já está fazendo morada na minha mente. Já estou aqui super refletindo sobre isso. E uma curiosidade sobre ela, vocês vão rir, mas não dê risada não, gente. Pouquinho. Dizem que a pessoa nunca esquece de como andar de bicicleta, mas ela esqueceu. Eita, vamos fazer um encaminhamento para a terapia ocupacional. Então, talvez eu precise de uma avaliação no final. Talvez você chegue a essa conclusão. Com a fisioterapeuta, a terapia ocupacional. Então, mas a minha memória de infância é que eu sabia. Mas no decorrer da minha vida adulta, eu percebi que talvez eu não soubesse tão bem assim. Vai que esqueceu ali no meio do caminho. Eu mudei a minha memória, né? Eu construí uma nova memória no lugar e a minha bicicleta tinha rodinha, eu cheguei, ela não tinha. Essa memória bibliográfica aí ficou um pouco... posso ter talvez defasada mudado um pouco. Mas tudo bem por isso, a gente sobrevive. Mas eu preciso aprender para ir para Maldivas. Ai, meu Deus. Fazer aquele vídeo. Só não fui ainda por conta disso. Entendo perfeitamente. O tema de hoje, como eu já tinha dito, são os sinais de alerta no desenvolvimento infantil. E o porquê de Roma, a gente está aqui gravando esse podcast. Eu a conheci quando ela fez o atendimento com uma das minhas filhas. Gostei do atendimento, achei muito bacana. Desde então, passei a segui-la no Instagram. Só que, recentemente, já vieram 2 pacientes para mim por indicação de avaliação neuropsicológica e por indicação dela, ela percebeu alguns sinais ali de atraso no desenvolvimento, chamou a atenção dela, ela fez encaminhamento, tanto para a parte de fonoaudiologia aqui na clínica, como também para a parte de psicologia.
Então, assim, isso me fez pensar, poxa, um pediatra hoje que se coloca nessa posição de trazer esse olhar para além da pediatria, mas para questões neurológicas, para questões sociais, né, que implica nesse sentido, é de suma importância para que a gente possa ter essa construção aí. E a intervenção precoce, né, é o foco principal. Então, isso me chamou a atenção, eu falei, não, nós temos uma pediatra que valoriza essa intervenção precoce, que valoriza os sinais precoces de qualquer tipo de transtorno, algo que não está bem ali. Então, eu falei, não, é ela. Então, fiz o convite e ela prontamente aceitou, sem muitas delongas. Com certeza. Então, foi muito bom estar fazendo essa construção. É porque eu acho que a consulta pediátrica não pode se restringir a olhar a caderneta de vacina, pesar e medir. A gente olha a criança como um todo. Eu olho a criança, os pais, a família que ela está inserida, o ambiente, para que ela chegue à plenitude. Então, não adianta só... E também uma consulta demorada, porque 15 minutos a gente não consegue avaliar isso tudo, sabe? Gosto de conversar com a família e entender tudo que está acontecendo para poder ajudar a criança da melhor forma possível. Maravilha, porque você acaba trabalhando de um modo sistêmico. E faz com que as famílias tirem, além das dúvidas, né, principalmente da parte de puericultura, os primeiros 100 dias, digamos, que é o mais importante, mas ali os primeiros 365 dias, primeiro ano da criança, de suma importância esse apoio, esse acolhimento, essas dúvidas tiradas, contudo, não para ali, né? Existe ali um ato muito crescente, principalmente de sintomas. Então, esse olhar da pediatria é de suma importância e ajuda muito os neuropediatras e os psiquiatras. A intenção é essa. É uma parceria, né, que vocês podem construir aí, e tudo começa na pediatria, gente. É quando acolhe essa criança ali no primeiro momento da vida, né? Na sala de parto precisa ter um pediatra. Então, é quando acompanha a criança ali nos primeiros sinais. Então, de suma importância termos aí nesse sentido, né? E quando falamos em desenvolvimento infantil, quais são, Roma, os principais marcos que os pais eles devem observar nos primeiros anos de vida? Essa pergunta é bem ampla, porque a gente deve olhar a criança mais uma vez como um todo. Exatamente. Eu tenho que olhar cognitivo, eu tenho que olhar linguagem, eu tenho que olhar desenvolvimento motor. Então, todos esses domínios têm que ser abordados, a parte psicossocial da criança, então tudo tem que ser observado aos poucos. Mas falando da parte motora, a gente fala que o desenvolvimento é crânio-caudal. Então, a criança começa sustentando o pescoço, tronco, joelhinhos e pernas. 3 meses sustentou o pescoço. 6 meses senta sem apoio. 9 meses ele vai estar engatinhando. 1 ano vai estar andando e assim o desenvolvimento motor grosso vai se desenvolvendo. E essa é uma parte que a família costuma ficar um pouco mais atenta. A família quer que a criança sente e ande. E o resto fica meio ali nublado de qual é o tempo da criança, que ele vai conseguir em algum momento. Mas pensando na parte de fala da linguagem, eu espero que os bebês menores de 6 meses comecem a produzir sons guturais, eles vão produzir sonzinhos ao longo do tempo. No 6º mês, eu espero que ele faça a lalação, que é repetir sílabas. Com 1 ano, ele vai começar com palavras, as palavras com significado, não é só o papá, mamá, é uma água, não. E aí esse vocabulário vai se estendendo até 2 anos, quando a criança tem que ter a habilidade de formar a frase, juntar 2 palavrinhas no mínimo para conseguir formar uma frase. E o psicossocial, eu preciso que essa criança interaja no meio que ela vive. A criança não pode ser inerte ao ambiente. Com 1 mês, eu quero que a mãe pegue no colo e ela olhe nos olhos daquela mãe. Depois disso, com 3 meses, ela tá no tapetinho, alguém entra na sala, ela tem que acompanhar o movimento. Fazer o rastreio. Exato. Tem pessoas conversando, ela tem que se interessar por quem tá falando. Ela tem que começar a reconhecer quem cuida dela e ter um pouco de resistência com quem ela não tem tanto contato. Tanto que eu brinco que a consulta de 8, 9 meses, a criança não tem que gostar de mim. Porque eu sou uma pessoa estranha, que ela vê a cada 2 meses e tá manipulando ela. E depois disso, a criança tem que querer interagir. Eu chego na sala com várias crianças, elas têm que querer brincar juntas. Então, a família tem que ficar atenta a todo esse desenvolvimento, sabe? Não só um ponto específico. Perfeito. E essa pergunta foi provocativa. Provocativa não para você, até porque nós temos a programação antecipada, mas para o nosso público. E quando você me traz aí os marcos, em vários aspectos, motor, cognição, linguagem, social, então vai para além de um marco que a gente pensa isolado. Não, são marcos aí
totalmente direcionados para várias áreas, são vários marcos, são vários... se a gente for olhar ali para a caderneta do SUS, que é bem completa, que poucos querem usar, que poucos fazem uso, inclusive. Se a gente for olhar ali, tem todos os marcos. Ali é uma caderneta muito completa e que os pais podem ter como base, né? Você que está nos ouvindo daí, é ter como base, que tem filho pequeno, que tem uma criança em casa, tem como marcos ali muitas orientações, então é de suma importância ter acesso. Sim. E tem hoje, online, você tem como pesquisar pela internet e ter esse acesso. Então, são vários marcos que devem ser observados, você, pai, mãe, cuidador, observar sua criança nesse sentido. E a caderneta é intuitiva. A mãe, às vezes a família não consegue fazer um acompanhamento tão regular, porque a gente sabe que pode ser algo custoso para aquela família, mas na caderneta, na parte de desenvolvimento, ela traz as barras em que na faixa de idade a criança deve apresentar aquele marco, a partir daquela margem não é mais adequado, então é meio intuitivo. Se a família não consegue esse acompanhamento com o pediatra, que deveria ser o ideal, mas a gente sabe que na realidade de todo mundo, ela consegue, olhando aquele instrumento, identificar, talvez tenha algo que não esteja caminhando tão bem para o meu filho. Exatamente, é um alerta, é um sinal, né? É um parâmetro ali de marcos que devem ser observados. E existem alguns atrasos, Roma, obviamente que você está muito atenta a isso, alguns atrasos mais comuns que costumam preocupar os pediatras, vocês enquanto pediatra, nas consultas de rotina. E quais são esses atrasos que chamam a atenção dos pediatras? A família se preocupa muito, como eu já falei, com o motor. A parte motor é a que mais preocupa se a criança não está andando com 1 ano. Mas, às vezes, eles deixam passar a parte de linguagem, que é muito importante, e existe aquele estigma de que o pai não falou, então a criança tá no tempo do pai, e às vezes o pai não teve o diagnóstico assertivo lá atrás, a criança só está reproduzindo aquilo dali. Então a linguagem é um ponto que a gente foca bastante, e na interação psicossocial. Por quê? Muitas vezes a criança é rotulada como tímida, introspectiva, mas não é só aquilo. E se a gente percebe uma alteração de forma precoce? Eu consigo intervir de forma precoce e tornar a vida dela muito mais fácil. Imagina uma criança levando aquele bullying, sendo tratado de uma forma diferente durante 7, 8, 9, 10 anos para descobrir um diagnóstico com 12, 13, a vida dela teria sido muito mais fácil. Foi o que estávamos conversando, que teve um podcast, acho que foi o 3º podcast que eu gravei, que foi justamente isso, descobrir o meu diagnóstico de autismo aos 18 anos. Exato. E você assistindo, você trouxe esse relato, essa discussão aqui entre a gente sobre isso mesmo. O quanto que sofreu, né, durante todo o percurso, principalmente escolar, para descobrir um diagnóstico que poderia ter sido visto, talvez até ali mesmo. Uma consulta com o pediatra. Exato. E acaba que a equipe multi, ela está ali para ajudar. Nós todos temos que trabalhar em parceria. Eu converso com a mãe assim, olha, eu estou te encaminhando. Talvez ela olhe para mim e fale, nossa, essa pediatra é maluca, não devia ter passado, mas é melhor a gente encaminhar, intervir de forma precoce, do que lá na frente ficar se questionando, se eu tivesse mandado antes meu filho para um fono, agora ele não estaria passando pelo que ele está passando, sabe? Eu prefiro, às vezes, pecar pelo excesso, se pode ser considerado excesso, do que me arrepender lá na frente de ter prejudicado a criança. Perfeito. Exatamente. Isso é responsabilidade. Isso é ética, isso é responsabilidade, até porque hoje saiu recentemente um direcionamento, eu não me recordo qual o nome exato, sobre a avaliação precoce de crianças para poder fazer esse rastreio de autismo na rede básica, né, de saúde. Então, no sistema básico de saúde. E foi um alerta, foi uma vitória, né, para a saúde pública, para as políticas públicas, porque precisamos verificar. E não é só autismo, diagnóstico não é só autismo, não é só TDAH, existe muito para além disso. E tem sido uma grande vitória para o público infantil, para a sociedade, ter essa intervenção aí, ganhar essa intervenção precoce, ter esses sinais, esses alertas aí muito bem direcionados. Que a partir de 6 meses, como você mesma disse na estante, se o paciente, a criança, com 6 meses, 9 meses, não faz o rastreio no ambiente que se encontra, não faz a busca do contato visual, poxa, tem alguma coisa aí que não está batendo. Exatamente. Encaminhamento precoce é tão importante, né, pra gente não perder tempo com essa criança. E cérebro é tempo. Tempo é cérebro. Né? Tem essa frase que a gente tem como usar das duas formas. Tanto o cérebro é tempo e tempo é cérebro. Então a gente precisa correr atrás aí desses prejuízos.
E falando sobre atrasos, né, sobre sinais, Roma, você consegue trazer para a gente o que é que pode ser considerado passageiro, né, pode ser confundido como algo passageiro, transitório em termos de sinais de atraso de desenvolvimento, mas que merece uma avaliação? É muito comum chegar a perda de habilidade. Então, às vezes a criança ia desenvolvendo super bem, de repente ela para de ter alguma habilidade. Não é assim. Falava papai, mamãe, várias coisas, de repente parou de falar mamãe, mas o resto está falando e o vocabulário está crescendo. Não, não é isso. É perda de habilidade mesmo. E a família tenta camuflar aquilo, achar outras justificativas, ou até mesmo um atraso de fala, como a gente conversou antes, assim. O pai falou com 3 anos, o avô falou com 5, todos os primos foram daquela forma, então ele só está reproduzindo. Ou ele compreende muito bem. Ele não fala, mas ele entende tudo que eu falo. Ok, que a criança precisa compreender, mas falta um domínio ainda, que é o responder. Então isso tem que ser avaliado. Acaba que é muito difícil para a família pensar que seu filho pode ter um diagnóstico. Então, tem os dois extremos, ou a mãe que chega já, eu acho que tem algo diferente com meu filho, ou a família que fica procurando justificativas 1000 para não levar para o encaminhamento, sabe? E esse olhar da família Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E não é tão comum a família vir por conta própria, tem algo de estranho, tem algo de errado, porque o meu primeiro filho, ele tinha comportamento X, e meu filho agora tem um comportamento Y, não é o feeling do pai e da mãe. A gente deve levar sempre em consideração, e às vezes vem para o consultório, tanto psicológico, como pediátrico, como da equipe multi em geral, fonoaudiologia também recebe muito essa demanda, e a gente entende ali que fica mais fácil conduzir o processo avaliativo, investigativo e, posteriormente, a intervenção. E quem acaba ganhando é a criança. Com certeza. Mas quando vem um indicativo, ou da professora, né, na escola, que a escola também tem um papel crucial nesse sentido, quando vem um alerta de uma pediatra, por exemplo, quando você alerta, poxa, será que é isso mesmo? Será que Roma viu ali um flash de 5 minutos, 10 minutos de atendimento? Eu não vou levar em consideração porque estava falando antes, mas essa perda, né? Sim. Essa regressão, ela fala muito sobre um dos sinais também de TEA. Né? Essa perda de habilidades é um dos sinais. Então é algo que foi muito bom você ter pontuado aqui para a gente poder seguir de alerta. Tem um termo, Roma, que se diz muito aí fora, um bordão, né? Digamos assim, que cada criança tem seu tempo. Sim. Inclusive, eu falei essa semana isso aqui com a mãe. Cada criança tem seu tempo dentro dos marcos. Exatamente. Né? A gente tem que ter esse cuidado. E onde é que isso deixa de ser tranquilo, né? Cada criança tem seu tempo e passa a ser um sinal de alerta. A caderneta, como a gente já conversou, é um instrumento maravilhoso para isso. Sim. Ela estabelece a faixa de tempo do marco. Se aquele marco não foi alcançado, é um sinal de alerta. A criança precisa ser avaliada, porque lá na frente é uma bola de neve, as coisas vão aumentando de forma progressiva. Então, como você falou, toda criança tem seu tempo, mas a gente não pode esperar muito tempo, porque o cavalo selado só passa uma vez na nossa porta. Tá vendo como ele se aplica tudo? Se eu perco aquele time, talvez eu tenha uma coisa que seria resolvida em poucas sessões, eu tenha que levar muito mais tempo para conseguir abordar. Então, eu acho que a família tem que estar alerta o tempo todo e nunca achar que é só o tempo da criança. É como o dente. Tá com febre, é o dente. Tá com a pele vermelha, é o dente. Tá com diarreia, é o dente. Nunca ache que é o dente. Se tem algo mínimo para a gente investigar, vamos prosseguir. É melhor lá na frente se arrepender de ter investigado e gastado energia com aquilo do que se arrepender por não ter feito e ter perdido aquela janela com a criança. Exatamente. É mesmo, tudo ao dente. Eu passei por essa fase também. Minhas filhas tinham uma coisa, a gente falava, é o dente nascendo. É o dente, exatamente. Aí o dente nasce com 4 meses, com 5 meses, com 6 meses. E nunca nasce. É sempre a iminência do dente nascer, o dente nunca nasceu. Verdade. E a gente tá ali só perdendo tempo. Você falou uma coisa aí que me fez lembrar de que eu estive nesse lugar de falar que eu quero o dente. Porque às vezes é uma coisa que precisa de intervenção curta. Mas e se não for? Pensando no dente. Talvez uma pelezinha vermelhinha seja um quadro viral autolimitado. Mas e se for um quadro bacteriano que a família está ali esperando o dente eternamente, a criança vai complicar em algum momento? Melhor nunca pensar no mais simples
e tentar investigar de uma forma mais assertiva. Verdade. É o pecar por excesso, né? É preferível. É o bem da sua vida. É a coisa mais preciosa que você pode ter. Por que não pecar por excesso? Você não vai estar sendo louca por fazer isso. Você está cuidando do seu bem mais precioso. Verdade. Fiquei até reflexiva aqui agora. Eu fui lá na infância das minhas filhas e voltei. Fui lá e voltei agora. Mas enfim, deixa eu me reaver aqui. Tem uma indicação, né, como eu tinha dito, né, que um dos motivos que me fizeram te convidar, te escolher enquanto profissional da área da pediatria foi a tua sensibilidade em olhar para essa criança como um todo, de modo sistêmico, de fazer os encaminhamentos. As perguntas que eu tenho aqui na programação, gente, são perguntas que a gente já está elaborando as respostas no decorrer da conversa. Mas talvez deixar aqui mais registrado como ênfase esse encaminhamento, né, da parte da avaliação multiprofissional, tanto de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, até a própria neuropediatria. O que é que você costuma observar no consultório, né, em termos de demandas separados por cada área do conhecimento? O que é que você chama mais atenção? A partir de que idade você costuma direcionar essas crianças para um atendimento multiprofissional? Tenho que te dizer que o tempo todo. A criança, do momento em que ela passa a porta, talvez você tenha essa postura também. A gente analisa não só a criança, a gente vai analisando todo o contexto que ela está inserida, o vínculo que os pais estão tendo no momento daquela consulta, quem veio a mais, então a gente vai observando tudo, desde o comportamento da família com a criança, desde o comportamento da criança. Então, tudo faz parte ali da avaliação para poder fazer o encaminhamento. Mas eu vou me atentando muito às fases e marcos. Quando a criança apresenta um desvio nesse marco, passou-se o tempo, eu esperava que ela apresentasse aquela característica até 1 ano e 6 meses, aqui até 1 ano e 6 meses. E, em geral, eu aviso a família, olha, a gente vai esperar até a próxima consulta. Se você vai fazer seu papel em casa, de estimular a criança em casa, mas se na próxima consulta ela não tiver alcançado aquele marco, a gente vai fazer o encaminhamento. Porque, às vezes, pode ser muito impactante para a família se, em um momento, eu venho observando e nunca comentei nada, e naquele momento X eu falo assim, agora eu vou te dar uma guia para você levar seu filho no psicólogo. Toma até um susto, né? Exatamente. Eu prefiro ir trabalhando com a família em toda consulta até a gente chegar. Ou, às vezes, eu quero que ela chegue no neuropsicólogo, mas eu sei que talvez a família não receba tão bem se eu direcionar para o neuro. Aí eu vou encaminhando para outras especialidades, para que a família vá percebendo que não é só a fala que está com alguma dificuldade, ou que não é só uma seletividade alimentar isolada. Aí eu fiz o check aqui, não resolvi, fiz o check aqui, não resolvi, e agora? Qual vai ser o próximo passo? Entendi. Porque pode ser muito assustador, né, para a família, de uma vez assim. Ela nunca falou nada, de repente ela tá mandando meu filho pro neuro. Por quê? O que é que aconteceu? O que aconteceu? E às vezes até invalida, porque se fosse dessa forma, né? Ah, será que foi porque naquele dia ele estava doente, estava enjoadinho e não quis olhar para ela, né? Até porque o sintoma, ele persiste, ele é persistente. Exatamente. Ele não é isolado. Se fosse isolado, tudo bem. Mesmo assim, observaria na próxima consulta. Mas nesse caso aí, perfeita a sua colocação, porque trabalha como uma medida protetiva para essa criança e para essa família, em termos de diagnóstico. E pode ser que eu tenha observado uma coisa hoje, que me chamou a atenção, eu até comentei com a família, mas a criança retorna em 1 mês, e aquela impressão que eu tive se foi. Porque, diferente do teu acompanhamento, que você passa 1 hora com a criança, 1 vez por semana, eu vejo a criança 1 hora, mais 1 vez no mês. Então, é muito do que a família me traz e o que eu observo naquela janela de tempo. Sim, né? É diferente. Então, é diferente. Então, eu já vou ali preparando e observando e anotando para não esquecer, e preparando a família, porque pode ser que daqui a 2 meses eu tenha que fazer um encaminhamento. E aqui, além da gente ter esse acompanhamento semanal, eu geralmente peço vídeos da criança durante a semana. A mãe, o pai, sempre tem um grupo no WhatsApp com alguns pais, a depender da forma como vai ser conduzida, aí vai mandando os vídeos, aí eu vou analisando, estou vendo, então a criança em vários momentos. Só que é diferente do serviço de pediatria, é diferente do serviço de neuropediatria, né? São formas diferentes de atuar, até porque é uma equipe multiprofissional. Sim, cada um tem seu papel, tem sua função, em seu processo ali diagnóstico, seu processo de intervenção,
mas esse retrato que você traz aí da forma como conduzir, espero mesmo que seja um exemplo para vários pediatras, né, que possam porventura estar a nos escutar e que as famílias possam, quando ouvir esse relato, conseguir cobrar, né, de outros profissionais com relação a isso, porque é uma das queixas que a gente recebe bastante aqui no consultório. Então, como estou tendo você como referência nesse sentido, é uma forma também de alertar, porque a intenção do podcast, por mais que tenha um tema tão levado para a psicologia, né, entre emoções e descobertas, mas existe ali um fator principal que é no sentido de levar conhecimento para a população, para a sociedade, de conduzir essa sociedade na reflexão. Então, a importância disso aqui, de nós estarmos aqui hoje, sábado à tarde, que poderíamos estar em qualquer outro lugar, eu dormindo. Eu acho que eu faria isso também. Esse friozinho que tá fazendo aí fora. Mas não, escolhemos estar aqui para poder alertar a muitos acerca da importância de observar essa criança como um todo. Olhar atento 100% do tempo. A gente tem olhar atento para tanta coisa. Se a criança vai mexer em alguma coisa, se vai quebrar, se vai comer alguma coisa errada, vamos ampliar esse olhar atento dos pais para outras áreas, né? Perfeito. Não só o comportamento, se ela se comporta bem ou se comporta mal. Ou se come bem ou se come mal. Sim. E a pediatria, ela é porta de entrada. Ela é porta de entrada para muita coisa. E você hoje trabalha em um hospital público, que é o estadual da criança, e você também trabalha no consultório particular, em algumas clínicas, que também não estarei mencionando aqui. Com relação a esses atendimentos, no EC, nós sabemos que vai todos os públicos, mas principalmente pessoas com a vulnerabilidade social, econômica maior. Sim. E o que tem me assustado agora no mês de setembro, né, que nós estamos no Setembro Amarelo, eu não vou estar trazendo os termos aqui, mas trarei o termo apenas de proteção à vida, o aumento, eu vou fazer um recorte desse momento que a gente está aqui, mas para trazer uma reflexão, o aumento de crianças e adolescentes tentando contra a própria vida. É real isso? É mais triste do que a gente imagina, porque os números são maiores do que a gente imagina, né? Então, são crianças que sofrem as mais diversas agressões físicas, psicológicas, e aí acaba que essa criança sem assistência na rede, para um adulto já é muito difícil saber lidar com aquela emoção. Para uma criança é mais difícil ainda. Aí ela não consegue assistência na rede de uma forma adequada, infelizmente, a gente sabe que não tem uma procura muito maior do que a oferta. Essa criança muitas vezes não tem o apoio da escola, porque a escola está sobrecarregada, ela não consegue assistir todos os alunos que estão ali de uma forma adequada. Ela não é validada pela família, porque esse menino tem o quê? Tem tudo, não trabalha, só tem que estudar e está sofrendo desse jeito. Então, é uma criança e um adolescente muito vulnerável. Quando a família tem uma condição financeira um pouco melhor, a assistência invariavelmente vai ser melhor. Porque a família vai conseguir correr atrás. E muitas vezes ela tem uma orientação melhor para compreender que o que o filho sente não é só uma bobagem, não é só uma birra, que ele está em adoecimento. Mas quando a gente pensa em famílias com uma renda um pouco mais baixa, com menor acesso à educação, as crianças ficam muito mais desassistidas. E, assim, com uma certa frequência, a gente recebe pacientes que tentaram contra a própria vida e outras questões de agressão, enfim. É muito Outros difícil. tipos de violência. Exato. E por mais que lá no hospital a gente tente fazer o acolhimento da forma mais abrangente possível, a gente tem psicólogo, a gente tem psiquiatra, a gente faz os segmentos, mas quando a criança passa pela porta, a gente sabe que ela não vai estar assistida da forma correta. Quando é preciso, tem acionamento de conselho tutelar, mas assim, eu sei que ela está bem enquanto ela está ali, mas no momento da alta dela para frente, a gente não sabe mais se a criança vai conseguir ser acolhida da forma correta, e existe uma reincidência gigantesca. Sim. Tem crianças e adolescentes que chegam, depois de um tempo, retornam com os mesmos sintomas, mesmo quadro. Exatamente. E quando você vai ver a estrutura familiar que essa criança está inserida, é bem, bem, bem complexa.
E para a gente poder trazer um fechamento, né, com relação a esse momento, deixar uma mensagem para essas famílias em termos de alerta, porque a pediatria é a entrada, porque a pediatria examina a criança, vê o bracinho, vê a perninha, vê os órgãos genitais, ali observa-se tudo. Uma família para se observar, né? Olha, um alerta. Vamos, né, tentar ver essa criança como um todo. Observa o corpo do seu filho. Foi até um dos stories que eu gravei essa semana. Tá esse olhar mais atento para essa criança. O que é que você poderia trazer de atenção, né? Olha, família, vamos trazer esse alerta aí. Ó, profissionais, vamos nos atentar para tais sintomas, para tais situações. Eu acho que mudança de comportamento, por mais sutil que seja, deveria ser o que mais fica ali acendendo na família, na cabeça das famílias, sabe? Meu filho era uma criança super alegre e de repente ele tá muito no celular. Minha filha gostava de vestir roupas coloridas e de repente ela só usa blusa de manga, a calça mais coberta. Se a criança tinha um comportamento e de repente ela está destoando daquele comportamento habitual dela, algo está acontecendo. Seja na escola, seja em casa, seja ela com a cabecinha dela. Mas tem algo diferente que fez com que ela mudasse. O que está mudando? E aí a família tem que estar muito atenta. Porque a criança consegue tentar esconder o que está acontecendo ali. E a gente, por não querer enxergar, também consegue ver outras justificativas. É porque ela tá com um namoradinho novo. É porque ela não tá tão bem na escola. Será que ela não tá tão bem na escola? Porque está acontecendo alguma coisa com essa criança? Será que ela não tá sofrendo algo que é feito com ela, seja em casa, seja na escola, seja com os coleguinhas? Então, a família tem que ficar atenta sempre a qualquer mudança. O pai e a mãe devem conhecer o filho melhor do que ninguém. Você produziu aquele ser humaninho ali, você tá vendo ele crescer de forma longitudinal. Então, você deve ser a pessoa mais capacitada para perceber qualquer mudança. E não a escola, não é o pediatra. A gente vê recorte. Se a família não está enxergando, a gente está ali para tentar intervir. Mas mudança de comportamento, por mais sutil que seja, a família tem que ficar mais atenta. Perfeito. Você traz aí que a família é quem deve conhecer. E por obrigação conhecer. Uhum. Eu vou trazer esse termo bem taxativo, obrigação mesmo, mas é uma questão que eu vejo aqui muito no consultório. Às vezes eu pergunto, do que seu filho gosta de comer? Não sabe responder. E às vezes tem essa dificuldade de prestar atenção no que o filho gosta, no que o filho... Qual é a cor preferida? Apesar que, um exemplo, as minhas todos os dias mudam de cor. Ontem eu descobri que era verde suave, tipo menta. Aí eu, oi? Mas talvez semana que vem, talvez não seja mais o verde suave. Mas pelo menos eu soube que tinha, um momento foi rosa, outro foi verde, mas ainda assim eu fiquei sabendo das informações. Mas é importante quando a gente fica atento a esses sinais, qualquer informação. Se chega um pouquinho triste, se chega um pouquinho cabisbaixo em casa. O que aconteceu? Teve alguma coisa na escola. E às vezes eles não dizem, não, né, de imediato. Eu sempre costumo até falar com os pais aqui, não pergunta direto, não. Começa falando sobre você. Eu já tive um dia tão estressante. Talvez nem tenha sido, mas você invita alguma coisinha ali bem básica, bem leve, para que puxe na criança, para que ela se sinta acolhida e fale assim, poxa, meu pai e minha mãe falaram sobre o que está sentindo. Eu me sinto mais à vontade, porque eles também sentem o que eu sinto. Então, é uma forma também de trazer, né, para poder estar relatando um pouco sobre si. Mas esse conhecer aí faz toda a diferença, como você traz. E a percepção que eu tenho é que hoje a gente faz... Eu estava até conversando disso hoje de manhã, enquanto estava no salão. A gente está sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, o pai e a mãe estão lidando com a criança, mas ao mesmo tempo está respondendo o WhatsApp e a televisão está ligada. Como é que você vai prestar atenção se você não tem tempo de qualidade para observar? Uma pessoa estava me contando que ela foi para uma apresentação e ao invés de estarem prestando atenção na apresentação do filho, estavam todos preocupados em registrar a apresentação. Não vivia-se o momento. Então, esses pais vão ter uma dificuldade de conhecer os próprios filhos, porque eles só estão vendo o filho ali pela tela do celular, não está pegando, conversando, sentindo o filho, sabe? Então, acaba que a gente é tão estimulado o tempo todo que a gente para de prestar atenção no sutil. Verdade. E está sendo uma aula para mim também, e bem reflexivo, porque eu não estou aqui apenas enquanto profissional, mas enquanto mãe de duas, né? Então é que eu preciso
parar para refletir todos os dias onde eu estou errando e onde estou acertando. Eu acho que essa análise, essa autoanálise é essencial para o crescimento, tanto meu, enquanto pessoa, enquanto mãe, maternidade mesmo, mas principalmente das minhas filhas. E esse olhar pediátrico, esse olhar direcionado que você traz, eu acredito que faz toda a diferença. Estamos finalizando esse momento. Passou rápido. Passou muito rápido. 3 minutos? Deu 3 minutos? Deu 3 minutos. Sim, rapidinho. Deu quanto tempo já? Oh, gente, só 35 minutos? Tá vendo? Foi rapidinho. Os filmmakers estão aqui nos reproduzindo. Os bastidores. Eu tô achando que já tinha 45 minutos a 1 hora. Ai, meu Deus. Tá vendo? Aí eu te pergunto, eu vou deixar agora com você. O que é que você tem, o que você deseja trazer para o público, para a gente hoje, enquanto mensagem, enquanto direcionamento? Isso no teu olhar cotidiano mesmo. O que é que você enxerga hoje, que você fala assim, poxa, vale a pena trazer essa reflexão aqui hoje? Eu acho que o acompanhamento da criança com profissionais da área de saúde não é algo trivial, é algo que deve acontecer ali com regularidade. E o acompanhamento com a equipe multi não deve ser entendido como sinônimo de patologia. É uma forma da gente ajudar aquela criança. Então, quando o profissional que acompanha seu filho encaminha ele para outro colega para que dê seguimento àquele acompanhamento, antes de trocar de pediatra, porque ele não está, talvez, alinhado com o que você quis escutar, observa aquela criança. Será que aquele acompanhamento com um outro profissional não pode ser enriquecedor para ele? Conversa na escola, porque às vezes a informação não é dada para você porque você não perguntou. Talvez a escola também perceba que você não está tão aberta a essa informação. Então, nós estamos aqui, pediatra, psicólogo, TO, nutricionista, fonoaudiólogo, somos todos uma equipe com objetivo igual ao da mãe, igual ao do pai e da família. Ver a criança crescer e se desenvolver e chegar em sua plenitude. Eu só quero isso. Quando eu vejo uma criança que eu vi bebezinha e depois ela chega na consulta de 3 anos conversando, falando, interagindo, é tão gratificante para mim. Claro que para os pais é muito mais, mas é porque eu tô vendo aquela criança crescer e eu sei que daqui a 15 anos eu vou encontrar ela, vai ser um adulto que chegou ao seu máximo, sabe? Então, é mais ou menos isso. Todo mundo tá ali, escola, avós, tios, todo mundo tá ali para ver a criança crescer e se desenvolver. Então, já escutei isso uma vez. Não é um grande mercado de que todos querem ganhar dinheiro às custas de doença. Não é isso. Talvez, só talvez, tenha um motivo do encaminhamento. Então, abre o coração, observa e tenta levar lá. Você falou uma coisa aí que é bem importante. Nós aqui, enquanto clínica, como eu trabalho muito com avaliação neuropsicológica, e tem os encaminhamentos. Sim. Então, faça a avaliação. Eu falei, poxa, ele precisa de um atendimento com fono, ele precisa de um atendimento nutricional pela seletividade alimentar, com nutricionista, também com a terapia ocupacional, porque ele não está conseguindo dar conta de algumas demandas aí da atividade da vida diária. E ali eu vou pontuando para a família. Aí eu deixo muito bem claro para alguns, olha, não é vinda casada, não é vinda de serviço, sinta-se à vontade em procurar também outros espaços, sim, talvez um profissional de sua confiança, mas atente a essa orientação, por favor, eu quase peço pelo amor de Deus aqui, sim, atenta, porque vai ser necessário a criança ter todo o acompanhamento que foi avaliado. Né? Então, quando a avaliação existe, consiste uma avaliação e existe um encaminhamento, é porque tem um motivo, não é de modo aleatório, não é de modo... Sim. A gente não é negligente a esse ponto, né? Com a vida e com o tempo da família, com o investimento da família. Não é assim, deixa eu sortear aqui, joguei pra cima, carta, essa criança precisa de um psicólogo, não é isso. Tem um motivo. Tem um motivo, tem uma justificativa para aquilo dali. Então, é complicado, porque são muitas crenças, né? Que a família chega. E desconstruir isso requer tempo, requer paciência e requer muita psicoeducação, né? E como frustrante é para um pai ou uma mãe quando a gente faz um encaminhamento com 1 ano e de repente a criança retorna com 3. E aí sim fica tudo mais claro e a família percebe o quanto tempo foi perdido.
é muito triste para eles, para mim, que tô vendo que a criança poderia ter melhorado ainda de forma mais breve. Já é muito triste. Imagina para aquele pai, aquela mãe, a sensação de arrependimento de não ter feito o máximo que podia naquele momento, sabe? Então, intervenção precoce é a solução de tudo. A gente trabalha com prevenção, principalmente pediatria, assim. Puericultura é isso. A criança vai para mim todo mês porque eu não quero que ela adoeça. Então, eu tô te encaminhando agora porque eu não quero que o problema se torne grande. Eu quero resolver enquanto é pequeno. Até porque, antigamente, né, você vai ter mais propriedade para falar acerca do médico, né? Tinha aquele médico que só era encaminhado para a medicina quando já estava num ponto ali extremo. Tratar. E hoje nós temos a visão agora da medicina muito mais abrangente, que cuida, né, do adoecimento, do bem-estar. Então, não é só a questão de não ter a doença, mas é de não deixar com que ela chegue, com que ela venha te afligir ali de um jeito bem mais ponderado. Então, é importante ter essa reflexão aí. Me fez refletir sobre não só a questão do adoecimento da criança, mas enquanto nós, como pais e mães, até porque precisamos nos cuidar também, porque nós temos que cuidar de alguns serzinhos. Exatamente, E às vezes a gente vê famílias se anulando de um modo tão prejudicial e acaba que não cuidando, né, dessas crianças porque não tem como dar conta. Sobrecarregados, extremamente sobrecarregados. Né? Então é isso. Vale a reflexão. Tá um clima de reflexão hoje que eu tô gostando. Tá bem filosófico, tá bem social. Gostei. Não imaginei que tomaria esse viés, esse caminho aí de reflexão. Eu confesso que eu também não. Quando eu fui olhando ali as perguntas. Mas está bem encaminhado, bem direcionado nesse sentido. Mas eu acredito que em tudo tem seu propósito. Ah, com certeza. E que todas as coisas cooperam para o bem. E eu acredito que se nós estamos falando sobre isso, tendo esse cuidado, é porque ali tem alguém que está precisando ouvir. Eu acredito muito nisso. Tudo tem um propósito e talvez escute quando for postar, hoje ou amanhã, não sei ainda, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez essa criança que Roma direcionou hoje no consultório ou ontem, daqui a 3 anos esteja entendendo tudo que aconteceu aqui, esteja ouvindo com a mãe, não sei, em algum momento vai ter essa semente que está sendo semeada aqui hoje, vai ter ali a sua colheita futuramente. E a vantagem da internet, né? A informação está aí agora para as próximas gerações. É verdade. E a gente tem esse cuidado de trazer uma informação com qualidade, justamente para que esse público possa desvendar algumas crenças e, de fato, tornar-se conhecedores, porque informação hoje todo mundo tem. Mas adquirir o conhecimento de fato, poucos estão adquirindo. Porque estão usando as redes sociais, a internet de modo totalmente errôneo. E o podcast é justamente para isso. É para que tenha-se um conhecimento de qualidade e que, de fato, aqui se aprenda alguma coisa e possa ter esse acesso. Você está gastando tempo de vida ali, né? Tem que ser proveitoso. Verdade. Para nós, porque para mim foi extremamente proveitoso conversar com você. Igualmente. E para quem está escutando também, né? Aquele tempo ali não pode ser desperdício de tempo. Tem que ser enriquecedor de alguma forma. E está sendo muito esse momento. E para as famílias, com certeza, em algum momento, quando assistirem, vai ser. Já pegar alguns recortes e colocar nas redes sociais para que eles possam entender qual é o intuito aqui desse momento e que possam se, pelo menos com um minuto, 90 segundos ou 1 minuto ali de um Reels, de um story, mas que seja libertador. Que venha destravar algo que esteja impedindo aquela família de avançar com aquela criança. Ou até mesmo desses pais avançarem de alguma forma. Eu espero que venha ter esse intuito aí para vocês que estão nos ouvindo em casa. Quer falar mais alguma coisa? Quer pontuar mais alguma coisa? Estamos aqui com esse espaço aberto para isso. Eu acho que o objetivo, como a gente já falou, o objetivo é cuidar dos nossos pequenos de forma mais abrangente possível. E a gente trabalha com isso o tempo todo. Seja na consulta, seja quando termina e a gente está ali no WhatsApp. E que os pais sempre fazem o melhor que podem, que a gente até conversou, né? Que às vezes você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque é o melhor que ele consegue fazer ali naquele momento.
Eu acredito que a gente sempre tenta fazer o melhor que pode, mas manter esse olhar um pouquinho mais atento para os nossos pequenos, para que lá na frente a gente consiga colher bons frutos. Verdade. Muito obrigada, Eu que Roma, por esse agradeço. momento muito enriquecedor. A todos nós. Gente, muito obrigada a vocês que ficaram até aqui nos ouvindo. Gratidão, viu? Até a próxima! Vou assistir a próxima também.